Eu vou dar a posse dos novos membros, então eu pediria, por favor, eu vou fazer a leitura e depois eu pediria que as pessoas viessem aqui para assinar o livro, ok? Então, lendo o primeiro termo de posse. Termo de posse e compromisso. Aos 26 dias do mês de abril de 2018, perante o professor doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, toma posse, junto ao Conselho Universitário, como representante de diretores e coordenadores executivos de unidades complementares, conforme despacho número 114/2017 da Reitoria da Unesp, publicado no Diário Oficial de 7/12/2017, com mandato coincidente com o exercício da respectiva função, o professor doutor Hector Luiz Saint-Pierre, do IPRE, cujo suplente é o professor doutor Marcelo Takeshi Yamashita, do IFT. Na oportunidade, o empossado assume o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções e atribuições que lhe competem. Para constar, foi elaborado o presente termo, que é assinado por mim, Arnaldo Cortina, secretário-geral da Universidade, pelo senhor presidente desse conselho e pelo ora empossado. São Paulo, 26 de abril de 2018. Então, eu peço ao professor Hector que se dirija à mesa para assinar o termo de posse. O professor Marcelo também está presente? Não. O Marcelo do IFT. Agora, o segundo termo de posse. Aos 26 dias do mês de abril de 2018, perante o professor doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, tomam posse junto ao Conselho Universitário como representantes docentes por unidade universitária, conforme despacho número 114/2017 da Reitoria da Unesp, publicado no Diário Oficial de 7/12/2017, com mandato de 2 anos, os seguintes: Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnologia do campus de Dracena, Leonardo Susumu Takahashi, suplente Daniel Nicodemo. Instituto de Biociências do campus do Litoral Paulista, Ana Júlia Fernandes, suplente Davis Gruber Sansolo. Instituto de Ciência e Tecnologia do campus de Sorocaba, Manuel Henrique Gameiro Guandique, suplente Pedro Miguel Rebelo Rezende. Faculdade de Ciências e Engenharia do campus de Tupã, Mário Molo Neto, suplente Ricardo César Santana. Na oportunidade, os empossados assumem o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções e atribuições que lhes competem, e para constar, foi elaborado o presente termo, que é assinado por mim, Arnaldo Cortina, secretário-geral da Universidade, pelo senhor presidente deste conselho e pelos ora empossados. São Paulo, 26 de abril de 2018. Então eu peço aos representantes a que eu me referi nesse termo de posse que venham até a mesa para assinar o termo de posse. Leonardo. Pode ser.
Obrigado. Desta vez eu esqueci no livro. Obrigado. Pode entregar. Pode. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a Secretaria-Geral está fazendo a entrega dos terminais, tá? E eu peço novamente para que vocês deixem as suas plaquinhas sobre a mesa, para que elas possam identificar os seus números. O número da plaquinha corresponde ao número do terminal. Confiram, por favor, ok? Tem para convidados também, professor? Não, o terminal ele não é para o convidado, porque o convidado não vota, né? Estava apenas brincando, professor. Bom, enquanto a Secretaria-Geral termina de entregar os terminais, eu vou colocar em discussão a ata, né, da reunião ordinária do Conselho Universitário de 22/2/2018, que todos receberam. Eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer a essa ata que foi encaminhada a todos. Nenhuma observação? Então, vamos colocar em votação a ata do dia 22 de fevereiro de 2018. Já entregaram todos os terminais? Não? Então, só um minutinho, gente, para a gente votar. Eu vou esperar. Desculpem essa interrupção, mas foi a forma que a gente encontrou de não gastar a bateria, porque desde que começou a apresentação da CAPES, a apresentação da Cleo, né, e depois o Ruggiero, nós teríamos perdido aí quase 3 horas de bateria com o aparelho aí em cima da mesa só, né? Precisa? Eu ensino. Tá bom. Dá para usar isso aqui. Todos receberam? Eu vou só repetir, porque parece que há novos conselheiros, né? Então, vocês veem que esse terminal ele tem 3 botões, certo? Empresta só o seu, Sandro. Ele tem 3 botões. Essa luz intermitente, a verdinha, piscando, significa que ele está em funcionamento. O S é sim, né? Eu concordo com a ata tal como ela se apresenta. O não, obviamente, não concordo. E a abstenção. A abstenção é a teclinha de cima. Se a pessoa apertar a abstenção, quando eu iniciar o processo de votação, tá? Vocês vão ter esse voto computado. Eu vou dar um tempo, conforme a gente combinou no último conselho, tá? Para que vocês possam realizar a votação. Quem tiver que pensar, pensa na votação. Eu vou dar um tempo de 2 minutos para que as pessoas
possam fazer a sua votação. Qual que era a sua pergunta? 30 segundos, professor? 20 ou 30 segundos, se eu não me engano, nós acordamos na última sessão. 15 segundos. Não, 20. Fala. O que você ia dizer? Era 15 segundos, Beatriz, 20. Um esclarecimento que não há dúvida. Fala. As votações, elas serão por bloco também? Como? Quando entrar nas votações, elas serão por bloco? Por bloco? Não tem votação por bloco. O sistema computa tudo. Só Tudo corrigindo. entregue? Corrigindo. Então, com relação a ato, há alguém que não... não tem bloco. quando for... Gente, quando nós estivermos na pauta, será a mesma. Sim, a pauta sim. A pauta será votada em bloco, sem prejuízo dos Sim, destaques. a pauta sim. Alguém não recebeu o terminal? Todos receberam? Bom, então nós vamos abrir o sistema de votação, tá? Vamos lá. Em votação, a ata... Meu número 1? Não tem importância, vote. Clica lá no sistema de votação. Quem foi embora? Então, em votação, vamos marcar os 20 segundos. Ele para de piscar quando você apertar um botão, Beatriz. Muito bem, fechando a votação. Apuração. Por que não aparece? As pessoas não estão vendo. Ninguém está vendo nada. Quem que tá vendo? É a pessoa que... Mas por que não projeta? Precisa projetar ali como da outra vez. É que nós vemos o resultado, mas é porque foi incluído um programa para poder a televisão transmitir e deve estar havendo alguma interferência. Bom, vamos fazer isso manual? Enquanto... Não, eu acho que tem que... Vocês testaram? Testamos, estava funcionando. Está testando, está funcionando, tem que funcionar. Sandra, vamos Não, eu prefiro que a gente vá ao expediente. Eu começo o expediente e depois você depois. Não vamos voltar ao sistema manual. Já decidimos que não. O que está na direção? Bom, vamos fazer o seguinte, então vamos entrar no expediente e a gente vota a ata depois enquanto resolve o problema técnico, Ou divulga ok? o resultado.
O resultado foram 77 votos favoráveis e uma abstenção, mas depois a gente retoma, ok? Pelo menos para divulgar. Isso. Vamos entrar na ordem do dia, então. Marcou o tempo? Marquei. Do dia não, expediente. No expediente. Acharam, pronto. Já acharam. 3 abstenções? Então tá ali o resultado. 77 conselheiros votaram pela aprovação da ata e 3 abstenções. Agora divulgue o resultado nominal. Próximo, não é? Olha lá. E aí você tem que rolar a coisa. Tá aí o resultado nominal, ok? Então, superada a questão da ata. Vamos ao expediente. Bom, inicialmente, quero fazer agradecimento a todos os conselheiros cujos mandatos encerram-se antes da realização do Conselho Universitário de junho. Assim, agradeço às professoras doutoras Célia Maria Davi e Márcia Pereira da Silva, respectivamente diretora e vice-diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, cujos mandatos encerram-se em 14 de junho. Ao Tirso de Sales Meirelles e ao Márcio Antônio de Moraes Biral, respectivamente titular e suplente da representação patronal neste Conselho Universitário, cujos mandatos encerram-se no dia 27 de abril, e a todos os representantes docentes e técnicos administrativos eleitos em suas unidades, cujos mandatos também se encerram em 27 de abril de 2018. Dou as boas-vindas aos seguintes conselheiros que passaram a integrar este Conselho Universitário a partir de 26 de abril de 2018. O Hector Luiz, do Instituto do IPRE, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, tendo como suplente o Marcelo Yamashita, do Instituto de Física Teórica, respectivamente, respectivamente titular e suplente das unidades complementares, o Leonardo e o Daniel, respectivamente titular e suplente da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas de Dracena, a Ana Júlia e o Davis, respectivamente titular e suplente do Instituto de Biociências do campus do Litoral Paulista em São Vicente, ao Manuel e ao Pedro, respectivamente titular e suplente da representação docente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, e ao Mário Molo e o Ricardo, respectivamente titular e suplente da representação docente da Faculdade de Ciências de Ciências e Engenharia de Tupã. É com satisfação que informo que o professor Antônio Ruglo Júnior, da Faculdade de Medicina de Botucatu, atual presidente da FAMESP, será o novo secretário adjunto de Estado da Saúde. A escolha foi feita logo após a posse do professor Marco Antônio Zago, ex-reitor da USP, como secretário de Estado da Saúde, ocorrida na terça-feira. Na tarde de hoje, o atual presidente da FDE, da Fundação de Desenvolvimento de Educação e ex-prefeito de Botucatu, João Curi Neto, será empossado como secretário de Estado da Educação. Esperamos que a presença dessas pessoas próximas da Unesp e que estão assumindo cargos no Executivo contribuam na interlocução com o governador do Estado, Márcio França. Nesse sentido, informo que já submetemos ao gabinete do governador um pedido de audiência e estamos aguardando a confirmação. Informo que no dia 26 de março, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, CRUESP, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizou um evento sobre a regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo. O encontro foi uma primeira iniciativa na direção de se estabelecer um entendimento conjunto da nova regulamentação por parte do órgão fiscalizador e dos fiscalizados. Na ocasião, propus o estabelecimento de um grupo de trabalho com membros indicados pelo CRUESP e pelo Tribunal de Contas para debaterem mais profundamente o tema no sentido de estabelecer segurança jurídica para as universidades públicas paulistas quando da aplicação dos termos da nova legislação, particularmente no que se refere às importantes parcerias do setor público com o setor privado.
Embora seja defensor da universidade pública e gratuita, acredito na importância da diversificação de receitas para o seu financiamento, o que será favorecido com as mudanças previstas na nova legislação. No dia 20 de abril, concluí um produtivo ciclo de visitas às 34 unidades da Unesp. Agradeço aos diretores e coordenadores executivos pela organização das reuniões. Durante esse período, iniciado em novembro de 2017, tive a oportunidade de apresentar dados relacionados à expansão da Unesp nas últimas décadas e às iniciativas de inclusão social, indicando os impactos financeiros decorrentes da má negociação e falta de planejamento durante esses processos, que, somados à crise recente, contribuíram para o atual desequilíbrio financeiro e orçamentário da Unesp. Nessas reuniões, também prestei esclarecimentos sobre as ações propostas em andamento no sentido de superarmos os atuais e futuros desafios da Unesp. Além disso, recebi críticas e sugestões da comunidade para o aprimoramento da gestão da Unesp, muitas delas apontando para a necessidade de um urgente planejamento financeiro e orçamentário da nossa universidade. Informo que, após a apresentação da minuta de resolução que dispõe sobre os parâmetros de sustentabilidade orçamentária e financeira da Unesp, ocorrida na última reunião deste Conselho, recebemos manifestações e sugestões de 30 unidades que, após sistematização, foram debatidas por videoconferência com os diretores e coordenadores executivos no dia 4 de abril de 2018. Com base nas principais contribuições e sugestões no dia 11 de abril, encaminhamos aos diretores novas propostas de minuta sobre sustentabilidade orçamentária e financeira para sua discussão e seu aprimoramento, devendo as sugestões serem encaminhadas para a Propeg até 30 de maio de 2018. Considerando que a atual gestão está construindo mais 2 documentos que se tratam, respectivamente, da reforma administrativa e da acadêmica, solicitamos ainda que sugestões para essas 2 reformas sejam encaminhadas à Propeg também no dia 30 de maio, o que contribuirá para o aprimoramento das propostas que deverão ser concluídas ainda neste semestre e debatidas a partir do próximo semestre. A Unesp, no dia 13 de abril, celebrou com o Ministério Público de Araraquara um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o objetivo de encerrar inquérito civil para apurar supostas irregularidades em concurso para admissão de professor substituto na Faculdade de Odontologia daquela cidade. Com a assinatura do TAC, a universidade se comprometeu a encaminhar para seus órgãos colegiados, em um prazo de 180 dias, novas normas para a contratação de professores substitutos, disciplinando melhor a composição das bancas, impedimentos de examinadores e a restrição de contratos sucessivos. Considerando o interesse da instituição em melhorar o seu processo de seleção, as regras serão aplicadas em todas as unidades da universidade. Esclareço que, segundo as normas legais, servidores docentes e técnicos administrativos da universidade, após se aposentarem, têm os atos de aposentadoria encaminhados para homologação do Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, o tribunal vem negando homologação às aposentadorias de servidores com vencimentos que superam o subsídio atual recebido pelo governador, no valor hoje de R$ 22.388,14, estabelecido como teto remuneratório do Estado de São Paulo. A assessoria jurídica vem recorrendo das decisões, mas estamos chegando, a exemplo das demais universidades, ao limite da discussão interna naquela Corte de Contas. No caso da Unesp, já existem 4 docentes com aposentadorias rejeitadas, o que pode levar ao corte de vencimentos acima do teto desses servidores, como forma de garantir suas aposentadorias. É importante frisar a nossa disposição em deixar muito claro, ou seja, eu assinei ontem ou antes de ontem e fiz questão de incluir esse assunto já na reunião de conselho universitário. Para esses casos, a assessoria jurídica deverá propor a rescisão da decisão através da solicitação de novo julgamento, mas com pequena possibilidade de sucesso, considerando o posicionamento reiterado do tribunal.
A solução definitiva dependerá da aprovação da PEC 5 de 2016, que ao estabelecer o teto remuneratório no Estado equivalente ao vencimento do desembargador do Tribunal de Justiça, hoje R$ 30.471,11, resolverá a situação de praticamente todos os aposentados na universidade. Em relação a esse assunto, informo que a PEC 5 foi aprovada em primeiro turno de votação pela Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 24 de abril. Destaco a atuação do CRUESP, que por meio dos seus reitores e chefes de gabinete das universidades, desenvolveram uma intensa articulação junto às lideranças políticas na LESP e sua presidência, no sentido de esclarecer a importância da aprovação da matéria para a desobstrução das carreiras e manutenção da qualidade dos seus quadros. A sistemática, bom, isso daqui eu transferi para o Sérgio. Informo que terei que antecipar em uma semana a reunião do Conselho Universitário de junho, do dia 28 para o dia 21 de junho, devido à participação de delegação da ABRUEM, Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais. A Secretaria-Geral modificará no calendário que está disponível na internet. No dia 4 de abril, participei na LESP de uma CPI que tinha como tema maus tratos contra animais. Essa comissão, presidida pelo deputado Feliciano Filho, ouviu as 3 universidades públicas estaduais paulistas sobre a utilização de animais em atividades de graduação. Acompanhado pelo professor Estélio Paca Loureiro Luna, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, campus de Botucatu, e dos procuradores Dr. Edson Cabral e Dr. Paulo César Ferreira, prestei os esclarecimentos solicitados e pontuei os aspectos que levaram as 3 universidades a se posicionarem contra o projeto de lei, que, embora aprovado pelo plenário da LESP, foi vetado pelo então governador Geraldo Alckmin. O deputado Feliciano reiterou que o projeto apresentado tem como finalidade impedir os maus tratos aos animais quando utilizados em atividades de graduação e não de pós-graduação, e não pretende comprometer a qualidade da formação profissional. Ressaltei que estamos abertos com o diálogo na busca de encaminhamentos no que se refere a esse tema. Como universidade pública de qualidade, a Unesp pode e deve contribuir para que essa discussão ocorra em alto nível. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com os governos estadual e federal, está desenvolvendo um projeto para a criação de um distrito de tecnologia e inovação, onde hoje está instalada a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. A intenção é de que o projeto batizado como CIT, Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, será realizado com recursos privados, tendo a FAPESP um papel protagonista nesse processo. A Unesp tem participado dos eventos organizados para debater o tema, além de ter organizado uma reunião na FAPESP com os reitores das demais universidades públicas do Estado de São Paulo, tanto as estaduais e federais, e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Justamente numa perspectiva de que todos deveriam contribuir, os que têm interesses, né, em ocupar espaço, ou pensar, ou contribuir para o CIT. Né? Eu não vi isso sendo tomado no seu início, e nós fizemos essa intervenção, e a FAPESP entendeu ser muito necessário, e tivemos essa reunião com os 3 reitores das estaduais, os 3 reitores das federais, juntamente com o ITA. Eu acho que isso avançou muito o debate transparente, público aí, do que faremos no dia que o CEAGESP deixar de ocupar aquele espaço na Vila Leopoldina. Né? Considerando que as tratativas para a mudança do CEAGESP já estão bem avançadas, iremos estabelecer um grupo interno de trabalho específico para o acompanhamento desse projeto pela Unesp e para a elaboração de proposta de sua participação do CIT, se for do nosso interesse. Né? Em relação ao pagamento do valor integral do Vale-Refeição para os professores substitutos, questão levantada ontem pela Unesp, em reunião realizada aqui na reitoria, informo que a Unesp ainda não foi notificada oficialmente da decisão judiciária. Assim que isso ocorrer, discutiremos os encaminhamentos a serem tomados.
a serem tomados. Finalmente, penso ser oportuno esclarecer a respeito do pagamento de diárias para os membros da equipe, em virtude da repercussão dessa informação na grande mídia. A informação foi solicitada via SIC, Serviço de Informações ao Cidadão, e disponibilizada pela administração da universidade. Como é do conhecimento de todos, a Unesp possui suas unidades universitárias distribuídas em 24 municípios espalhados por todo o estado. Assim, a administração central, situada na cidade de São Paulo, necessita contar com o apoio de profissionais qualificados, com formações acadêmicas diversas e de diferentes campos da Unesp, para garantir a diversidade, representatividade e pluralidade da administração. Desde 1989, a legislação da Unesp regulamenta o pagamento de diárias a todo servidor que desenvolver atividades fora de sua sede de lotação, conforme seu tempo de permanência. Tal procedimento está amparado na legislação que trata do assunto no Estado de São Paulo, que indica restrição de pagamento de diárias apenas no caso em que a administração oferecer alojamento ou pousada ao servidor público que estiver exercendo atividade fora de sua sede de lotação. Ressalta-se que esse procedimento de pagamento de diárias tem sido feito desde sua implantação na Unesp e que até então nunca foi motivo de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado. Assim, considero lamentável que tais questionamentos sobre pagamento de diárias a servidores exercendo atividades fora de sua sede estejam surgindo especificamente neste momento e na atual gestão. De qualquer forma, caso o Tribunal de Contas entenda que haja algum equívoco no procedimento que tem sido adotado, e caso não consigamos justificar sua manutenção, mesmo com a defesa que pretendemos, prontamente faremos os ajustes necessários. Paralelamente, seria interessante que as pessoas da nossa comunidade, particularmente aquelas contrárias a esse direito dos servidores, já começassem a pensar como compor uma equipe de voluntários que não apenas aceitem a trabalhar em prol da universidade, mas também arquem com os custos derivados desse trabalho com os seus próprios salários, mantendo suas despesas tanto na cidade de lotação como em São Paulo. Deve-se lembrar aqui ainda que a grande maioria das pessoas qualificadas para exercer essas atividades já se encontram com salários congelados devido ao teto salarial do Estado de São Paulo. Destaco que, mesmo antes da representação ter sido protocolada junto ao Tribunal de Contas, para nossa surpresa e estranheza, a grande imprensa já havia divulgado seu total conteúdo. Como reitor, sinto-me na obrigação de alertar a comunidade que atitudes dessa natureza, que expõem negativamente a Unesp, são contraproducentes, denigrindo a nossa imagem junto à sociedade, fragilizando nossa legitimidade e abrindo uma série de possibilidades de desdobramentos que colocam em risco até mesmo o próprio funcionamento da nossa instituição. Assim, penso que a única coisa que foi possível atingir com esses movimentos foi o fortalecimento do discurso contra a universidade pública, mais especificamente as paulistas. Bom, se alguém da universidade fomentou esta exposição desnecessárias e sem fundamentos, quero acreditar por razões óbvias que esse ataque à universidade pública não estava entre os objetivos desejados. Sérgio? Bom, boa tarde a todos. Já iniciamos o período da tarde do dia, a segunda metade. O processo de avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2018 e de elaboração do PDI 2019-2028 está em andamento desde o início de março de 2018. Os instrumentos encaminhados a todas as congregações foram encaminhados a todas as congregações, órgãos colegiados locais, diretorias acadêmicas e administrativas, docentes, pesquisadores, servidores técnicos administrativos e alunos, com instruções para incentivar
e encaminhar os debates locais a fim de contribuir com esse processo. Diferentemente do PDI anterior, quando foram escolhidos poucos delegados para participarem das discussões, a metodologia adotada nesse PDI possibilita a participação de toda a comunidade universitária. O processo é aberto, pois permite a livre organização de quaisquer setores da comunidade universitária para que promovam discussões. Além disso, possibilita também que sejam encaminhadas respostas individuais ou de grupos específicos, por exemplo, grupos de pesquisa, centros acadêmicos, sindicatos, associações, etc., garantindo a contribuição de todos que desejarem participar. Outro diferencial dessa metodologia é que a análise dos dados passa não apenas pela leitura de todas as respostas, mas também inclui uma análise quali e quantitativa, tanto das questões fechadas quanto das abertas, efetuada com bases estatístico-científicas. A análise preliminar das respostas mostrou aspectos muito importantes e algumas vezes surpreendentes sobre a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a gestão da Unesp, mas que precisam ser reforçadas por mais contribuições. No dia de ontem, foi feita uma apresentação aos diretores sobre a metodologia e procedimentos adotados para as consultas sobre o PDI. Foram apresentados os resultados preliminares das consultas, esclarecidas diversas dúvidas e ouvidas as sugestões dos diretores presentes. Tendo em vista a importância da participação de todos para que os dados se tornem ainda mais robustos, propôs-se o adiamento do envio dos instrumentos a fim de permitir o aprofundamento das discussões. Assim, é muito importante que haja a maior participação possível de toda a comunidade unespiana, de modo que se possa ter o retrato mais fiel possível do que é a Unesp e do que ela deve almejar para os próximos 10 anos. A sistemática de planejamento e avaliação departamental, aprovada pelo CEP, está em fase de implantação. Todos os docentes e pesquisadores receberão 3 vídeos curtos para divulgar o processo. Em 24 de maio de 2018, diretores de unidades e coordenadores executivos participarão de reunião em que receberão subsídios para apoiar o processo. Com o intuito de reduzir custos ao máximo e, igualmente, de propiciar condições para melhor orientar secretários, chefes e onde não há departamentos, coordenadores de cursos, serão realizados workshops regionais ao longo do mês de junho, preparando todos os que terão um papel protagonista no planejamento departamental. No segundo semestre de 2018, haverá acompanhamento do processo por videoconferências e apresentações nos órgãos colegiados centrais das primeiras sistematizações feitas com base nas escolhas feitas pelos departamentos. O CICPA foi implantado após alguns anos de elaboração, em março de 2018. Constitui avanço importante em termos de agilização na tramitação de processos, diminuição de recursos humanos envolvidos com essa tramitação e ampliação da transferência, visto que os próprios docentes e pesquisadores podem acompanhar o percurso do processo. Não houve qualquer mudança na condução da avaliação individual de docentes e pesquisadores, mas apenas a passagem do suporte papel para o suporte eletrônico dos processos de atividades acadêmicas. Os problemas de natureza técnica que o sistema apresentou foram estatisticamente pequenos e já estão resolvidos. 1.060 docentes e pesquisadores já inseriram seus planos de trabalho nesse sistema, o que corresponde a cerca de 1/3 desses profissionais que iniciam o novo triênio em 2018, revelando o grau de agilidade que o novo ambiente propicia. Muito obrigado. Vamos dar início, então, à fala dos membros. Eu vou, por ordem, pedir primeiro para essa ala aqui da direita, quem quer se inscrever, levante suas placas. Mais alguém lá? Aqui do centro.
e o pessoal ali da direita. A ouvidora pode falar. Ela pediu para falar. Depende do ponto de vista, né? Não está faltando. São 13 convidados. Vocês não, você também, né? Muito bem. Nossa. Posso, antes de continuar, fazer um pedido ao senhor reitor e vice-reitor, se podem disponibilizar esse material que leram, pode ser, enviar para nós? Esse material ele está divulgado na TV. Não, todo eu mundo... sei, mas nem todo mundo vai passar o dia assistindo. Então, nós temos que dizer, se você quiser saber, vai lá. E é muito importante, se fizerem essa gentileza, eu sempre faço os relatos e acrescento para não cometer equívocos, não é? Peço que a citação literal tenha que ser importante, como ocorreu das vezes anteriores. São informes importantes para a comunidade, inclusive o senhor reitor tem uma advertência muito importante a toda a comunidade e seria importante que fosse reproduzida com suas palavras. Eu nunca tive problema com isso, né? Isso traz um trabalho adicional, porque, novamente, esse texto ele está sem correção, isso traz um problema para a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral absorve o trabalho de correção e tudo mais, para mim não tem... sem problema. Né? Tem sido muito importante. Bom, então vamos começar, por favor. Começando pela Marta. Uma questão de ordem. Eu gostaria que o senhor repetisse para nós a ordem em que vai ser sendo chamado a fala dos membros. É que eu vou pulando um por um. Então, né? por isso mesmo, eu gostaria de saber... Não, lendo ordem, e aí a gente vai acabar o horário do expediente. não, professor. Porque eu vou de uma... É porque a gente se inscreve, ele anota, mas depois... É aqui, ó. É uma surpresa o... 65, 35, 11, 89, 41, 25, 3, 11, 48, 62, 20, 9, 51, 22, 59, 88, 44, 85, 46, 66, 10, 15, ouvidora. 15? Ouvidora. Marta. Não, mas eu 10. Está aqui, 10. Já falei. 88 tá aqui, anotado também, ó. Já falei todos. Desculpa, eu não ouvi o 68. Ah, o seu estava invertido, pus 86. Pus. Então vamos lá? Marta. Boa tarde a todos. O meu é 89, professor. É depois do 11, não sei quem no 11. Marta. Boa tarde a todos. Tem um questionamento para fazer, que foi encaminhado para a gente. Desde 2015, a promoção por escolaridade dos servidores técnico-administrativos está suspensa. No entanto, os servidores docentes continuam tendo a oportunidade de se promoverem por meio dos concursos de livre docência. Temos a informação que existem 37 solicitações desses concursos passando na CCPG. Isso não gera uma oneração da folha de pagamento? Qual será o impacto financeiro para a universidade? Há muitos departamentos solicitando esses concursos, no entanto, muitos docentes, após receberem essa titulação, acabam entrando com pedido de aposentadoria. O que é que a universidade ganha com essa prática? Obrigada. Obrigado, Marta. Na sequência, Gladys. Bom dia a todos. Eu queria primeiro começar parabenizando os cursos de Medicina Veterinária da Unesp,
dos campos de Araçatuba, Botucatu e Jaboticabal, pelo excelente desempenho no Academic Ranking of World Universities, em que os cursos obtiveram o primeiro lugar na América Latina, o primeiro lugar de qualidade na América Latina, e a 41ª posição, considerando o mundo inteiro. Então, eu gostaria de parabenizar os cursos de medicina veterinária por essa boa avaliação. Em segundo lugar, eu queria dizer que na semana passada, nos dias 19 e 20 de abril de 2018, foi realizado o workshop da graduação, o segundo workshop da graduação da Unesp, que foi realizado no NEAD, né, e teve como tema refletindo sobre a graduação na Unesp, integrando pesquisa, extensão universitária e pós-graduação. Nessa ocasião, pudemos ter a presença, além do reitor e do vice-reitor, dos 4 pró-reitores acadêmicos que participaram de uma mesa redonda, e o objetivo era justamente discutir a acreditação curricular de todas essas dimensões, não é? O workshop foi planejado a partir do retorno que recebemos dos coordenadores de cursos de graduação, a partir do primeiro workshop, e do que gostariam de discutir nesse segundo workshop. A maior parte das atividades esteve ligada a discussões entre as áreas e a apresentação de coisas. Enfim, esse workshop faz parte da nossa estratégia de um movimento, de um processo que é contínuo, né, de repensar os nossos currículos. Em termos de estratégia prática, eu brinquei com os coordenadores que não haverá um terceiro workshop, porque a partir de agora o nosso trabalho vai ser mais concentrado em áreas e cursos específicos, não é? E a partir da estratégia de incentivar e apoiar, e não obrigar ou proibir a reestruturação curricular. Em termos de apoio, além do apoio técnico, temos planejado alguns incentivos por meio de editais que sairão em breve. Muito obrigada. Obrigado, Gladys. Na sequência, Carlos. É o 11. Viu? Carlos... não. Doris, desculpe. Doris. Não, Carlos. O gráfico está aqui. Bom dia a todos. Hoje, após 4 anos de CO, eu me despeço desse conselho. Primeiramente, quero frisar que participar desse conselho foi uma experiência ímpar, um momento de aprendizado e reflexão. Todos sabem que passamos por uma crise financeira muito tenebrosa e difícil. Eu acredito que esse conselho tem suma importância para a reversão desse cenário, né? Juntamente, trabalhar em equipe. Como membro desse CO, durante 4 anos, me deparei com discussões improdutivas e intermináveis, sem fundamento contundente. Ao meu ver, devido à nossa crise financeira, temos que focar para reverter essa crise. É um momento de união. E claro que podemos criticar, pois acho salutar discordar, pois na diversidade de ideias podemos analisar com outros olhos e chegar a uma solução mais adequada. Entretanto, se discordamos de algo, temos a obrigação de sugerir soluções factíveis. Temos que saber que estamos no mesmo barco. Todos nós somos Unesp, por isso vamos nos unir na busca de soluções e não ficar presos a picuinhas, como esse incidente relatado, professor Sandro, né, que isso depõe contra nós. E agora nós estamos num momento político muito delicado, onde a sociedade não estão vendo com bons olhos e a necessidade de uma universidade pública. Então, esse momento é tomar cuidado, se quer lavar roupa suja, se lave dentro de casa, converse, façam grupos e vá entrar em contato com seus superiores ou com a reitoria. Não fazer esse trabalho de jogar no ventilador. Esse é o meu ponto de vista. Novamente,
friso que temos que ter união. Estamos nessa. Se um cair, todos caem, né? Diante disso, como sugestão, vamos ajudar a reitoria, que a gente tem que trabalhar, falei, olha, cada um tem seu ponto de vista, seus interesses, mas esse momento é um momento muito frágil da universidade. Então, temos que unir de forma bem consciente, né? E outra, no intuito de sair dessa crise, propondo ideias factíveis e ter ações mais que visam fomento externo. Né? Não podemos, que a gente, o Sandro já ficou, até o Rogério e o Bill foram à nossa cidade, até o Bill, né, ele parabenizou o Sandro, que conseguiu falar com o governador várias vezes, ele ficou 2 horas. No entanto, não é possível conseguir mais verba. Essa parte com relação à insuficiência, né, orçamentária também é difícil, mesmo tendo a lei. Então, a gente não pode ficar parado. Temos que ir atrás de fomento externo, para pelo menos ajudar um pouco o custeio da unidade. Né? E, claro que isso não vai solucionar todo o nosso problema, porque a folha de pagamento é grande. Tá? Então, eu acho que a gente tem que, né, sugestões, não pensar na própria umbigo, é um momento de alteridade e não austeridade. Tá? Então, eu acho que... Só vou mais um pouquinho, posso? Um pouquinho? Tá, são 3 minutos cada pessoa. 3 minutos, tá? Eu já vou finalizar aqui. Então, nós estamos em 3 unidades. Né? O Sandro já está fazendo a união de todos para poder um planejamento para reverter essa desequilíbrio. Por favor, Doris, já passaram, né, 30 segundos do seu tempo. Preciso passar a palavra ao outro. Como sugestão, okay, vamos trabalhar de forma uníssona para o bem. Eu agradeço a todos, agradeço, né, todos os membros pela Doris, amizade por e experiência. favor. Obrigada. E sucesso a todos. Eu peço aos membros que respeitem os 3 minutos de todos, para que todos possam falar. Certo. Próxima palavra é para o João Chaves. Bom, inicialmente, com todo o respeito ao secretário-geral, eu peço a tolerância do colegiado para a minha fala, que vai se estender um pouco mais do que os 3 minutos. 3 minutos. Com todo o respeito, eu estou pedindo ao colegiado, que certamente é mais, tem uma autoridade maior do que qualquer um de nós aqui. Você já está perdendo 14 segundos. Sim. Bem, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Estamos vivendo um período crítico para a nossa universidade. A crise de financiamento que nos atinge em cheio, para enfrentá-la é preciso serenidade e sabedoria. Né? E para superá-la, sem descaracterizar a natureza do nosso trabalho, que fez com que a Unesp alcançasse o lugar de destaque que ocupa hoje no contexto científico, tecnológico, cultural, social paulista e brasileiro. O pressuposto fundamental do enfrentamento das dificuldades que se nos apresentam é a coesão interna do tecido composto pela comunidade unespiana. Sem a disposição de nos unirmos para encararmos juntos e solidários os obstáculos que estão postos e são inúmeros e de difícil superação, nossas possibilidades de êxito ficam seriamente comprometidas. Refiro-me, entre outras coisas, à tramitação da minuta de sustentabilidade proposta pela reitoria. Embora tenha sido rejeitada pela esmagadora maioria das instâncias, a administração superior desconsidera esse fato e novamente a reencaminha para essas instâncias como se ela tivesse sido aceita, com algumas poucas ressalvas incorporadas ao seu texto, e exerce pressão sobre congregações, conselhos diretores, departamentos e conselhos de curso para que aprovem a minuta. Também a metodologia de avaliação de desempenho recentemente aprovada pelo CEP, num processo que não foi tranquilo, como todos sabem, tem sido implantada com muitos problemas que poderiam ter sido atenuados caso houvesse, por exemplo, um projeto piloto para a validação dos seus protocolos em que eventuais problemas que surgissem pudessem ser detectados e corrigidos. Acrescente-se a isso a implantação do CIS-CPA, que, embora alguns entendam que tem um caráter exclusivamente administrativo, tem também efeitos importantes no cotidiano do trabalho docente, dimensão essa que deveria necessariamente ser objeto de discussão no colegiado estatutariamente competente para apreciar e deliberar sobre essas questões, que é o CEP. De outra parte, a concomitância entre a implantação da avaliação departamental e a implantação do CIS-CPA
aumenta sobremaneira a pressão sobre a atividade docente e sugere um cenário persecutório e inseguro que certamente não contribui para o aprimoramento da nossa universidade. A reforma acadêmica que se vislumbra por meio de discursos e práticas que ensaiam alguns membros do staff reitoral desenha um futuro próximo com disciplinas e mesmo com cursos de formação inicial, graduação, ministrados à distância, pasteurizados à semelhança do que vem sendo feito com o ensino fundamental e médio. A sensação de muitos colegas é que isso vai sendo implantado sem discussão à revelia das concepções de universidade que defendem. Vide, por exemplo, as diretrizes impostas pelo Conselho Estadual, Conselho Nacional e o BNCC para todas as licenciaturas, PIBID e residência pedagógica, enquadradas nos parâmetros ditados por ela. Esses procedimentos aumentam a tensão no interior da universidade. João, eu vou interromper. Sim. Eu não gosto do tratamento excepcional, né, que infelizmente, né, às vezes não tem o controle. Quando você faz isso, você gera espaço para que outras pessoas fazem, né? Não estou penalizando você, tá, Doris, antes de mais nada, né? Mas vamos voltar para o tempo. 3 minutos. E o mesmo tempo que foi dado para Doris foi dado para você, João. Que isso seja São 30 segundos a mais, né? Se todos respeitarem o tempo, todos terão direito de falar. Isso é um princípio democrático, né? Graef, próximo. Então, bom dia a todos. No dia 17 de abril, nós estivemos visitando a FINEP, eu, o magnífico reitor e o José Augusto, assessor da PROP. E lá nós tivemos algumas notícias interessantes que, finalmente, depois de alguns anos sem editais, a FINEP deverá lançar alguns editais de fomento em volumes muito menores do que os anteriores, mas eu acho que é interessante que a comunidade já se prepare. Em princípio, os editais que serão lançados serão nos seguintes temas, então, em manutenção de equipamentos, basicamente para contratos de manutenção, manutenção de biotérios, coleção de culturas, saúde, biotech, nanotech, ou biotecnologia, nanotecnologia, ciências sociais, esse é novo, e engenharias, que ainda está em formação, não sabe exatamente quais áreas da engenharia serão tratados. Haverá também um edital para os novos campi, e aqui nós fizemos questão de colocar a situação da Unesp, que em princípio muito voltado para as federais, mas a gente colocou a nossa situação, em especial os campos novos, né, em São João da Boa Vista, assim por diante. Ainda haverá um edital para a chamada conclusão de obras, então é sabido que várias das obras da FINEP, infelizmente, os valores não são compatíveis com a construção, então vai ter um edital específico para a conclusão das obras FINEP, e ainda um outro edital chamado SOS Equipamentos, que basicamente é para o conserto de equipamentos, preferencialmente aqueles financiados pela FINEP. Bom, além disso, eu gostaria de mencionar que no dia anterior, no dia 16 de abril, houve uma reunião do Comitê Científico do CRUESP e, oficialmente, a primeira reunião do CTBS, do Centro Tecnológico da Baixada Santista, aonde então nós vamos dar início oficial a esse Centro Tecnológico, em que houve uma discussão, em especial algumas modificações no Estatuto, na tentativa de uma equalidade maior entre as 3 universidades, e gostaria então de anunciar para a comunidade que esse centro já conta com recursos da Petrobras para a construção de um edifício no Parque Tecnológico de Santos e que, muito em breve, ele deverá ser um centro muito importante no estado de São Paulo para o desenvolvimento de tecnologias, não só para a Petrobras, mas para todo o sistema de produção de petróleo e gás no estado de São Paulo, que deverá brevemente ser o líder. Então, respeitando os 3 minutos, encerro por aqui. Obrigado, André. Próxima é a Célia. Bom, já é boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu quero inicialmente
cumprimentar a reitoria pelas ações e esforços empreendidos na busca de soluções para a nossa universidade. Faço isso nesse momento em que eu participo, conforme já foi anunciado pelo magnífico reitor, a minha última participação nesse colegiado. Eu quero, ao me despedir, agradecer a oportunidade de convivência com os meus colegas, com alguns com mais de 4 anos, agradecer a oportunidade do aprendizado, agradecer o carinho e respeito que sempre me dispensaram e, portanto, sintam-se todos cordial e carinhosamente abraçados nesse momento. Desejo que esse colegiado siga seu caminho com a seriedade e trabalho de sempre e, neste momento, com os olhos voltados, todos nós voltados, para o sucesso da nossa universidade nesse momento que é especial e que precisa forças, união, compreensão, fazendo minhas parte das falas da professora Doris. Muito obrigada a todos. Obrigado, Sara. Na sequência, o Alberto. Não, eu sou assim. O Alberto do lado daqui. Professor Arnaldo. Bom, o que eu vou dizer agora, não sei se é adequado para o momento, né, mas eu não sei se teria oportunidade de falar em outro momento. É despedida mesmo. Minha última sessão também. Eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui. Foram 4 anos, né? Apesar de ter 30 anos de universidade, mas esses 4 anos me ensinaram bastante aqui. O Conselho Universitário é um espaço onde você consegue ver a universidade de dentro, de uma forma mais clara. Então, eu agradeço o convívio, peço desculpas por eventuais falhas, eventuais grosserias, né, às vezes acontecem, né, mas eu vou levar isso como um ótimo aprendizado. Estou terminando minha carreira na universidade. Lamento a situação que estou saindo da universidade, mas eu gostei muito dos 4 anos que estivemos aqui, né, e aí a conversa com os colegas. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Alberto. Professor Arnaldo, eu tenho uma questão de ordem. Diga. Eu gostaria de, primeiro, antes de fazer a questão de ordem, lembrar que a seleção do número dos conselheiros é um critério frágil e coloca, de certo modo, um grupo no final. Isso não está muito claro. Diante dessa ordem, e me parece, eu fiquei como um dos últimos, eu gostaria de perguntar se a mesa pode ceder os meus 3 minutos para que o professor João Chaves possa terminar de ler o documento dele, e assim eu acho que nós consertamos uma situação. Quando chegar o seu número, aí o professor João Chaves fala. Manifestar a opinião. Tá? Quando chegar no seu número, eu passo para o João. É justamente okay? essa questão de ordem. Perfeito. Para isso tem regimento. Então vamos lá, João Lima. Bom dia a todos. Eu gostaria de rapidamente falar de 3 assuntos que acho que são importantes e que ocorreram desde o último CO. O primeiro deles é comunicar que realizaremos o 3º Fórum da Pós-Graduação no mês de junho, dias 14 e 15. Ainda estamos vendo o local, mas é mais provável que seja em Botucatu. E para esse workshop, ao contrário dos outros 2, os principais temas vão ser questões mais internas. O primeiro deles é sobre o regimento. Nós estamos implementando uma ampla discussão sobre a modificação do regimento geral da pós-graduação da Unesp. A KPG está terminando a sua avaliação e a sua proposta. Após isso, a Pró-Reitoria vai encaminhar para todos os conselhos dos programas de pós-graduação para que discutam nas suas unidades os princípios e as métricas desse regimento, e depois, na volta, esperamos que no 2º semestre possa ser debatido na CCPG e no CEP para a implementação no ano que vem. A segunda questão importante tem a ver com o PROAP. Né? Como já foi dito anteriormente, a universidade recebe uma quantidade de recursos da CAPES e que nós não tínhamos, no passado, condições de gastar todo esse dinheiro a despeito da crise e a despeito da necessidade, por N razões, que vão desde dificuldades do próprio sistema do SICONV, pelas dificuldades operacionais, até a falta de planejamento dos programas. Então, a partir de agora, nós estamos promovendo uma nova forma de distribuição dos recursos do PROAP e também uma nova forma de gasto, que
será certamente muito melhor para todos, tanto para o programa, quanto para a pró-reitoria, quanto para a própria universidade. Isso também vai ser discutido com os coordenadores no workshop. E, por fim, o CAPES Print, né, que é o assunto que nós temos debatido nos últimos meses, desde janeiro. E eu gostaria de fazer 2 comentários apenas. O primeiro deles é que, como o próprio professor Abílio colocou aqui, o print é uma coisa nova, tanto para a CAPES quanto para as universidades. Repensar o seu processo de internacionalização não tem sido muito fácil. E colocar isso dentro de um projeto, menos fácil ainda. No caso nosso específico, eu gostaria de fazer uma pequena autocrítica da ProPG, porque nós começamos bem, no meio do caminho cometemos um deslize e conseguimos retomar no final o bom caminho. Nós começamos a propor o programa com todos os programas 5, 6 e mais os programas nota 5 com internacionalização. No segundo momento, quando a gente viu a quantidade de recursos, 6 e 7, que a quantidade de recursos era muito pequeno e não atenderia a todos, né, nós vimos que era melhor então ficar só com os programas 6 e 7 e com os outros recursos de PROAP a gente utilizaria para os programas 3, 4 e 5, e agora ao final a gente retomou os programas nota 5 porque vimos que poucas universidades terão condições de aprovar os seus recursos na CAPES e portanto seria perfeitamente possível incorporar os programas nota 5. Então é isso, o print ele vai ser então proposto para todos os programas 5, 6 e 7 e eu acho que nós temos uma boa oportunidade de conseguir os recursos da CAPES. Obrigado. O seguinte é o Josué. Bom dia a todos. Gostaria de falar um pouco sobre o problema que o professor Sânio colocou a respeito das diárias, né? Que a professora também comentou agora há pouco, sobre a desunião dentro da Unesp. A Unesp é uma universidade atípica, né, espalhada em 24 cidades, com 34 unidades. As pessoas se esforçam para participar, para atuar, e seria realmente complicado imaginar que essas pessoas tenham que despender dos seus recursos para contribuir com a própria universidade. A Unesp tem hoje um fórum dos diretores, né, que eu não imaginaria a Unesp sem esse fórum, porque é nesse fórum que a gente consegue saber o que se passa em cada unidade através dos seus diretores. A gente consegue compartilhar os problemas, as soluções, as diretrizes. É ali no fórum que a gente conhece a Unesp. Se cada diretor tivesse na sua unidade e não conseguisse participar com outros diretores, seria muito difícil a gente evoluir dentro da Unesp. Seria cada unidade como se fosse uma própria Unesp, né? Eu acho que recentemente a gente foi criticado por esse fórum. Eu acho que o fórum é tão importante que deveria ser estatutário. A Unesp ela é espalhada e tem que ter um ponto onde que as pessoas possam discutir e compartilhar os seus problemas. E os diretores e os vice-diretores estão lá para isso. Eu gostaria aqui de defender o Fórum de Diretores e que a gente trabalhe para o bem da Unesp, todos trabalhem em conjunto, sem desunião, com união, pensando na própria Unesp. Obrigado. Obrigado, Josué. Na sequência, a professora Maria do Rosário. Peço registro em ata da minha manifestação. Magnífico reitor, dirijo-me à vossa magnificência e em seu nome a todos os conselheiros. Essa também é a minha última reunião neste colegiado. Talvez para alívio e gáudio de vossa magnificência, bem como de outros membros deste conselho universitário, por vezes menos afeitos ao diálogo democrático, eu encerro hoje o segundo mandato consecutivo na função de conselheira deste colegiado como representante dos docentes da FFC Marília, função para a qual tive a honra de ter sido eleita pela maioria dos colegas daquela faculdade. Cheguei aqui a este colegiado em tempos difíceis para a Unesp, mas em que ainda havia esperanças, e me juntei a outros conselheiros para o exercício da ação política que nos foi delegada. De lá para cá, nos últimos 4 anos, como se sabe, a situação do país e a situação da Unesp se agravaram, e o que parecia um passo adiante na democracia foi se revelando frágil e vulnerável a ameaças internas e externas, com o avanço de forças ultraconservadoras no país, golpes, reformas trabalhistas da Previdência, privatizações, e na Unesp
Unesp a possibilidade de implantação de um modelo empresarial e, do meu ponto de vista, insustentável em seus principais aspectos, com precarização, flexibilização, sem reposição salarial de quadros, com propostas que infringem a autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira, conforme consta no Estatuto da Unesp. Apesar de tudo isso, eu espero ter honrado a confiança dos que me elegeram e de todos aqueles, por meio da minha atuação, pautada por princípios éticos e democráticos, na defesa intransigente, fundamentada e consequente de um projeto para a nossa universidade, garantindo a sua condição de pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, e em cumprimento fiel e à altura das atribuições e suas responsabilidades e compromissos desta representação nesta instância. E o fiz em conjunto com muitos outros conselheiros que defendem princípios semelhantes. O que fiz do tempo que neste CO me foi concedido como forma de resistência e luta para a manutenção das conquistas da comunidade unespiana está devidamente registrado em manifestações em atas e nos relatos que elaborei e encaminhei aos servidores docentes e técnico-administrativos da faculdade, que foram muitas vezes divulgados em outras unidades. Talvez minha atuação não tenha sido suficiente para contribuir de forma mais eficaz. E talvez eu saia daqui lamentando não poder estar mais presente, porque aprendi muito e sentirei falta da convivência democrática, da convivência dos debates e compreensão da universidade. Gostaria de continuar, mas estarei muito bem aqui representada como docente da faculdade por meio dos colegas professor Marcelo Totti e professora Sueli Guadalupe Mendonça, titular e suplente respectivamente, que assumirão a representação da faculdade neste CO. Contribuí, continuarei contribuindo e faço minha última proposta. Este CO precisa convocar uma assembleia universitária, conforme o artigo 103 do Estatuto da nossa universidade, para buscarmos soluções conjuntas e democráticas para todos os problemas que os colegas mencionaram. Convoco o CO a convocar uma assembleia universitária e muito obrigada a todos. Obrigado, Maria do Rosário. Próxima é a Cleo. Professora Cleópatra. Desculpa. Ela prefere que não. Opa. Bem, eu só queria destacar que no dia 23, né, foi lançado o Portal da Diversidade, né, foi uma cerimônia muito bonita aqui no Conselho Universitário, foi transmitida também. Eu gostaria de parabenizar o professor Juarez Xavier e toda a equipe, né, do projeto Educando para a Diversidade, que é do convênio Santander Unesp. Então, o primeiro tema que foi colocado no portal é a questão transgênero, né? O tema e as ilustrações foram tratados com muita delicadeza, então eu convido todos a acessarem o portal, né? E ter condições de, enfim, de se informar e condições de ter, e com essas informações, fomentar a discussão, é uma discussão muito importante, e esse é só um começo, né? O portal, isso abre o espaço, né, para que outras questões sejam colocadas, né, outras questões da diversidade sejam colocadas, e que isso vai desencadear agora uma série de ações dentro desse projeto, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vou repetir aqui uma fala que eu ouvi, né, inclusive foi da professora Cláudia Ouvidora, que no fim, né, o objetivo final dessa discussão da diversidade é que a gente possa caminhar para uma cultura da paz, né, dentro da universidade, mas a gente espera que a cultura da paz, né, seja dentro da universidade e fora dela também. Então, novamente, parabéns a toda a equipe, e eu convido a todos, né, que acessem o site e que comecem essa discussão, né, ela é muito importante. Obrigada. Na sequência é a Beatriz. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu ainda estou emocionada com a fala da professora Maria do Rosário. Quero agradecer esse convívio, não só dela, como todos os que agora serão substituídos, né? Encerram seu mandato. Mais rapidamente, eu quero propor um estudo da viabilidade de um convênio com a editora Unesp, tendo em vista que houve um aumento muito grande do frete de livros pelos Correios, e que a gente aqui tem nós temos o convênio
dos malotes, e na renegociação houve um aumento dos valores. Eu acho que é justo, já que teve um aumento dos valores, que a gente também solicite um aumento dos serviços. Eu acho que aumentar um tramo, né, uma linha, um serviço da editora Unesp, usando os nossos serviços para fazer a entrega dos pedidos dos professores, toda a comunidade, professor, funcionário e alunos, eu acho que é condizente com as diretrizes da faculdade, vai alavancar as vendas da editora Unesp, porque, pelo que eu constatei, pelo menos na estante virtual, houve uma diminuição de 30% das vendas desde esse aumento do frete, e talvez a editora Unesp também esteja sentindo isso. Então, eu acho que poderia ser estudada a viabilidade técnica desse aumento de serviço. Em segundo lugar, eu estava aguardando a fala da mesa, né, principalmente do nosso reitor, para ver se haveria uma resposta à minha indagação do resultado da votação de 2 itens que eu solicitei em fevereiro. Eu passei por e-mail para a mesa, não recebi resposta. É o resultado das votações do termo de convênio com o Santander e da minuta, que era a resolução. E não sei se vai ser disponibilizado, se não vai. Gostaria de uma resposta da mesa. E, por último, um minuto. Eu fui procurada por colegas do Departamento de Engenharia Ambiental. Eles primeiro cumprimentaram, pediram para eu passar aqui, cumprimentaram o programa Ciências Sem Limites, da TV Unesp, e eles disseram que assistiram recentemente como faça de novo? Reprise do protocolo de descarte de resíduos químicos do Instituto de Química de Araraquara. É um programa de 2015 que eles acharam muito interessante e pediram para solicitar aqui que esse trabalho que é mostrado lá, que fosse repassado para todos os campos onde há o descarte de resíduos, né, onde há esses laboratórios. Então, mais uma vez, cumprimentando, e é só. Obrigada. E professor Leonardo Bill. Boa tarde a todos. Eu tenho alguns comunicados. O primeiro é a respeito da reavaliação do adicional de salubridade, que foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a Procuradoria-Geral, secretarias e universidades do Estado de São Paulo. Bom, a Unesp encaminhou 4.187 processos de 29 unidades universitárias de junho a setembro de 2017, cumprindo o cronograma fixado pelo DPME. Informamos que o DPME solicitou esclarecimentos a algumas de nossas unidades universitárias, porém, até a presente data, nenhum laudo retornou homologado. E lembramos, então, que essa revisão ela é restrita aos servidores autárquicos. Com relação à regulamentação do banco de horas, lembrando, temos 2 portarias, uma 129 e outra 144, e a 129 que trata, então, sobre a prestação de serviço extraordinário, compensação de horas dos servidores técnico-administrativos. Do total de 29.797 horas extras realizadas após a regulamentação, 50% já foram efetivamente compensadas dentro do prazo de 180 dias, conforme determina a regulamentação da Portaria Unesp de 17/4 de 2017. No período anterior, a regulamentação já ocorreu um decréscimo de 23% das horas extras acumuladas. E uma notícia boa que a PGE, sabendo da nossa regulamentação, solicitou que fosse enviada a ela, porque ela também pretende fazer isso e tomou como referência a nossa legislação.
A Portaria Unesp 144, que trata de horas extras dos motoristas, eu informo que as negociações a respeito, sobretudo, da dispensa, ainda continuam entre a Propeg e a AMU, a Sociedade de Motoristas da Unesp. Estamos tratando disso ainda. O que já foi acordado é que as horas de compensação serão creditadas com acréscimo de 100% sobre a hora trabalhada aos sábados, domingos e feriados, e que não serão efetuados descontos no Vale Alimentação em virtude da compensação de horas. Com relação à dispensa, ainda estamos em negociação. Com relação à licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e gestão de energia elétrica, visando então a migração para o Mercado Livre, eu informo que amanhã deverá sair publicado o edital e está previsto uma sessão de pregão eletrônico para o dia 15 de maio. E por último, que foi publicado no Diário Oficial em 7 de abril de 2018, a alteração da Portaria Unesp número 209/2017, onde dispondo que não haverá desconto do Vale Alimentação na participação de atividades ou eventos como representante dos sindicatos de servidores administrativos e da Associação de Docentes da Unesp. Muito obrigado. Bom, encerrado o período do expediente. Vamos entrar, então, na discussão da ordem do dia.